Olá pessoal, tudo bem? Bom, aqui no módulo 86 e 87, nós vamos aqui falar um pouquinho de língua e linguagem, algo que vocês conhecem assim em paralelo, né? E o nosso tema aí é turnos de fala. Bom, na verdade, tudo se resume dizendo que o ser humano é um ser falante, né? Em todos os aspectos. É claro que temos linguagens diferenciadas por conta de outros idiomas, mas nós temos um jeito prático e acessível de se comunicar, né? Até mesmo é, em reuniões de família, até mesmo em locais que não é de nosso conhecimento, ou seja, que não é do nosso convívio, né? Total, como se você faz uma viagem para fora, você tenta se comunicar de alguma maneira, entende? Então ele fala aqui a importância da língua e da linguagem. E ele mostra algo que nós já sabemos também, que os animais, eles têm uma forma muito linda de se comunicar, né? E eles se conseguem assim totalmente o quê? Emitindo sons, né? E engraçado é que eles conseguem se comunicar avisando o perigo ou uma dor, alguma coisa do gênero. Eles conseguem passar essa imagem, essa linguagem, né, esse recado para o outro. E isso é muito interessante. Aqui nós temos a imagem dos golfinhos. E até mesmo já foi totalmente comprovado em pesquisas que eles têm um sistema de comunicação super desenvolvido, quase tão desenvolvido quanto a linguagem humana. Não sei se vocês já tiveram o prazer de ver assim ao vivo, ou até mesmo em filmes, né? Eles emitem um som alto, né? É um som estranho, mas bacana. É bonito de se ver o jeito deles se comunicarem, né? E emitirem o som. Bom, aqui ele fala também que a linguagem humana, no entanto, pode ser mais complexa, não só porque o ser humano possui estruturas físicas especializadas em produzir sons, não, mas também porque a língua estabelece uma relação mais precisa entre os elementos. E talvez principalmente porque o ser humano ele consegue extrapolar, ou seja, ele consegue ir além dos seus limites, né? No caso de comunicação. Aí nós temos alguns itens, né, aí para ver. Por exemplo, na parte do simbolismo, né, em símbolos, uma linguagem que deve ser composta de um sistema convencional. No caso de signos, elementos conhecidos por determinada comunidade que representam algo. Exemplo, um grito, quando você fala ai, é um signo, representando o quê? Uma dor. Memória. Uma linguagem pode ser memorizada pelos indivíduos que a utilizam. Em outras palavras, é um sistema de comunicação que pode ser aprendido e analisado por diferentes membros de determinada comunidade. Neste caso, implica uma linguagem específica. Pessoal, em uma sociedade, a linguagem ela é válida quando todos sejam capazes de entender e usar o mesmo sentido de comunicação. É claro que existem algumas características essenciais que distinguem um modo particular do sistema de comunicação do ser humano. Nesse caso, como uma única linguagem, até mesmo usando a linguagem dos animais. E nós falamos do aparelho vocal, que é uma estrutura do corpo e é responsável pela produção dos sons. É uma condição essencial para que tenhamos a linguagem. O ser humano é o único animal que comprovadamente usa um aparelho vocal para se expressar. Temos também uma constituição de diálogos, né? Mensagens que levam a uma resposta, que são específicas da linguagem humana. Entre outros animais, uma mensagem pode levar a uma conduta diferenciada, foi o que nós falamos dos golfinhos, mas não se constitui a um diálogo, como ocorre entre os seres humanos. Temos a experiência, né? Essa é transmitida sem limites, tanto na relação ao espaço quanto ao tempo. Isso porque a comunicação humana não tem base apenas em um dado da realidade. No caso do conteúdo limitado, esse sim é essencialmente
produzido por o ser humano e pode ser usado para se falar de tudo, o que significa que a comunicação humana não fica restrita a determinados informativos. E nós temos os elementos menores. Neste caso, é uma parte da linguagem que pode ser dividida em frações menores, formadas por palavras que, por suas vezes, compostas por morfemas e representados por sons que existem em número finito. Vejam aqui algumas regras. Mensagem: qualquer texto gestual, gráfico, falado ou sonoro. Emissor é aquele que envia a mensagem. Receptor é aquele que recebe a mensagem. Referente: o contexto que envolve a mensagem, que deve ser compreensível tanto para o emissor quanto para o receptor. Código: qualquer sistema parcial ou totalmente conhecido tanto por um quanto pelo outro. O canal é um meio físico, como o ar no caso de uma conversa presencial, e ligação psicológica entre emissor e receptor. Acima nós temos um esquema de fala, emissor, o que nós falamos anteriormente. E aqui nós temos dois amigos conversando. Vejam só, ó, o canal da comunicação, tá aqui, ó, né? Coloca o copo, um no ouvido, o outro aqui na boca, tentando falar para passar a mensagem, ok? Nós temos o emissor e temos aqui o receptor. Aqui ela fala, grita alguma coisa referente para que o receptor possa ouvi-la. Pessoal, olha que lindo aqui, ó, a comunicação entre os elefantes. Veja, aqui é como se fosse um diálogo, né? É uma comunicação quase humana. Eu sei que se tratam de dois elefantes, mas aqui nós conseguimos entender perfeitamente que é o quê? Um gesto de carinho. Pode ser a mãe com o filho, ou pode ser o macho e a fêmea, ou dois amigos, vai, que estão juntos aí, enfim. Aqui nós temos totalmente uma comunicação linguística, né? Onde um passa uma mensagem para o outro, ok? Meus amores, nós temos esse texto aqui que eu gostaria que vocês lessem sobre comunicação. E na próxima aula, quando for falar deste módulo, eu deixo para vocês no Vindimo os exercícios para essa matéria, ok? Um beijo grande e fiquem com Deus.